hoje pipocou na minha timeline um projeto de lei que quer tornar obrigatório o ensino de língua de sinais para todos os estudantes da rede pública e privada aqui no Brasil, sejam eles ouvintes ou surdos. Esse vídeo traz os dados oficiais a respeito da população com surdez aqui no nosso país para que você possa emitir uma opinião baseada em fatos e não em achismos e desinformação. Para começar, nós precisamos quebrar alguns mitos clássicos amplamente difundidos e aceitos pelo senso comum como verdade. O primeiro deles diz que surdo é só quem não ouve nada. Isso é mentira. A surdez tem graus: leve, moderado, severo e profundo. Em todos os graus de surdez, estamos falando de pessoas surdas. Outra mentira cabulosa é aquela que fala que nós temos 10 milhões de surdos que usam Libras no Brasil e a maioria deles é analfabeta. Quem dissipa essa mentira, na maior parte das vezes, são vendedores de tecnologias de acessibilidade direcionadas a pessoas surdas sinalizadas, ou seja, a ínfima minoria da população com surdez no Brasil e no mundo, os usuários de língua de sinais. A terceira mentira é bem preconceituosa. Ela fala que surdo é só quem usa Libras e todo o resto é só deficiente auditivo. Essa é de chorar no cantinho, encolhido em posição fetal. Sabe por quê? Porque nem todo tipo e grau de surdez é considerado pela lei brasileira como deficiência auditiva. Nem toda pessoa surda tem deficiência auditiva, mas toda pessoa com deficiência auditiva é uma pessoa surda. Viu em quanta besteira você acreditava por pura falta de conhecimento? Dito isso, nós vamos agora analisar os dados oficiais a respeito da população com surdez aqui no nosso país. E os dados mais recentes que temos são os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE em 2019, cujos dados foram tabulados, estudados e divulgados em 2021. Segundo a PNS, nós temos hoje aqui no Brasil 10.787.458 pessoas com algum grau de surdez. E destes pouco mais de 10 milhões, apenas 284.138 pessoas afirmam usar língua de sinais. Estatisticamente, 2,63% da população com surdez no Brasil usa Libras. Esse número por si só já deveria barrar o avanço de qualquer projeto de lei que quer obrigar todos os estudantes a aprenderem língua de sinais. Outro ponto importante: dentro destes pouco mais de 10 milhões, apenas 2.300.000 pessoas têm o que a lei brasileira considera como deficiência auditiva. E são para essas pessoas que as políticas públicas são criadas. E aqui temos mais um dado interessante que contradiz todo o senso comum. Dentro destes 2.300.000 pessoas, pouco mais de 130.000 pessoas afirmam usar e precisar da língua de sinais. Esses dados estão na tabela 8223 da Pesquisa Nacional de Saúde no site do IBGE. Há poucos anos nós fizemos um trabalho de jornalismo investigativo aqui no Crônicas da Surdez e descobrimos dados muito interessantes através do Portal da Transparência do Governo Federal. Entre eles, que em 2022 havia um pouco mais de 5.700 alunos matriculados nas escolas especiais para surdos aqui do país. Além disso, descobrimos que apenas uma única escola especial para surdos recebia, na época, o equivalente a mais de 60% do que o país inteiro recebia para direcionar para a reabilitação auditiva, ou seja, aparelhos auditivos e implante coclear pelo SUS, cirurgias da audição, consultas com médicos, otorrinos e fonoaudiólogos, sessões de fonoterapia, etc. Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem que aqui no nosso país, as políticas públicas direcionadas a essa população global com surdez, ela leva em conta apenas a ínfima minoria, 2,63% dessa população. Isso está certo? Não. Estes são os números, dados e fatos oficiais sobre a população com surdez aqui no nosso país. E eu finalizo te deixando a seguinte reflexão: por que todos os estudantes têm que aprender língua de sinais se apenas 2,63% das pessoas com algum grau de surdez no nosso país afirmam usar essa língua?